Está vendo isso? Por quê? É uma satisfação intelectual, é um orgasmo intelectual. Fantástico. Tem criança aí na banda, não. Vocês sabem o que é orgasmo, não sabem? Ah, pelo amor de Deus, hein? Mas tem gente que não sabe aí. Tem ou não tem? Levanta a mãe quem não sabe. Bom, essas alturas do campeonato, acho que todo mundo sabe que diabo é orgasmo, não sabe? É só assistir aqueles programas idiotas de Popovic, que, não é? Que a mulher só pensa em orgasmo, não sei o que lá, é o diabo. Então, diz aqui, São Luís diz, se quiserdes, responde o esclarecimento. Imediatamente o espírito evocado se manifesta. E relacionamos a seguir alguns trechos do diálogo que se estabeleceu entre o codificador do espiritismo e o grande naturalista. Nosso chamado vos molesta? Perguntou Kardec. Os espíritos, não. Tivesse consciência do vosso novo estado após a morte, eu a esperava há muito tempo. Também quem não espera? Desde que a gente começa a raciocinar, a única coisa que a gente espera de verdade é a morte. Porque podem esperar, porque ela vai acontecer. Não é espera em vão, não é? Podem ficar descansados, que é a única coisa que a gente espera e dá certo. Não tem para onde correr. É ou não é? Outras coisas a gente espera, pode dar certo, pode não dar certo, mas isso dá certo. É a nossa única esperança que se concretiza. Por isso que diz, a esperança é a última que morre. Então diz aqui, eu a esperava muito tempo. Allan Kardec, a essa altura, faz as seguintes observações. Nos homens que, como Rambo, morrem de morte natural e pela extinção gradual das forças vitais, o espírito se reconhece muito mais frontalmente do que naqueles cuja vida é bruscamente interrompida por um acidente ou morte violenta. Por isso que já existe um começo de desprendimento antes de cessar a vida orgânica. Em Humboldt, a superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram o desprendimento, sempre mais lento e mais penoso, naqueles cuja vida é unicamente material. Você vê uma coisa interessante. Humboldt não foi, pelo menos como se diz aí, espiritualista. Ele não foi religioso, Darwin também não. Então, o que realmente serviu assim de handicap para Humboldt depois da morte? O desenvolvimento intelectual. Então, minha gente, quando se fala por aí que a gente deve se espiritualizar, eu não penso assim. Quanto mais a gente se intelectualiza, mais a gente vai entender os fenômenos da vida. Porque os fenômenos da vida não podem ser entendidos pelo místico, mas pelo intelectual. Por quê? Porque eles são frutos da inteligência e não do misticismo. Então estabelece um conúbio, uma identificação eletiva entre a inteligência e esse processo de que eu falei. Então, quem vai, por exemplo, eu acho, se eu não tiver uma morte violenta, ou se a morte não me violentar, aí eu espero ter uma morte chamada natural. Eu não sei por que chama natural. Porque parece que existe uma morte antinatural, não é? Porque se existe um extremo, existe o outro. Porque nenhum extremo pode viver isolado, mas entre extremos. Então, resultado, se eu tiver uma morte natural, eu vou me dar bem, não porque eu sou moralizado,
mais intelectualizado. Agora, será que vai haver consequências também? Por exemplo, quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre? E quanto mais a gente sofre é porque sabe? E por que o ignorante sofre? Porque o ignorante sofre na burrice. E o intelectualizado sofre na inteligência. Qual é melhor? É sofrer sem saber por quê? Ou sofrer porque sabe? Eu vou experimentar isso daqui a algum tempo. Não é? Porque é fatal. Olha, a única coisa também que a gente pode prever é a morte. É a única previsão que eu posso fazer com segurança. Eu vou morrer. E vou mesmo. Vocês também vão morrer. Não é? Então a gente tem que... Diga, Iracema. Aquela dali saiu, ela ficou no lugar. Tem uma que sentava ali. Vá. Principalmente porque não houve asneiras. Olha, eu estou perdendo um pouquinho a audição. Eu estou me dando bem. É mesmo. Porque se me xingarem, eu vou também evitar, se eu ficar surdo, eu vou evitar a leitura dos lábios para não me contrariar. Ela não ouve, mas pensa, que é pior do que ouvir. Pensa, oxente, você não sabe como o pensamento pode desgraçar com a gente. Agora, presta atenção. Aí Allan Kardec retoma o interrogatório. Tende saudade da vida material? Perguntou ele a Humboldt. Não, absolutamente. Sinto-me feliz, não me sinto mais na prisão. Meu espírito é livre, que prazer. E que agradável momento aquele que me trouxe esta nova graça de Deus. Vossas crenças mudaram. Parece, sabe o quê? Que ele está surpreso porque continuou vivo. Isso mostra que ele não tem lembrança do que foi, mas está descobrindo o que é. Geralmente o espírito se conduz assim. Ele não se lembra do que realmente ele é, sempre foi. Ele se lembra daquele momento. Parece que foi uma graça de Deus ele sobreviver. Como a morte é natural, a sobrevivência também o é. Não é, Ferreirinha? Ah. Vossas crenças mudaram? Sim, muito, mas ainda não revi tudo. Esperai um pouco antes de me falar com mais profundidade. Allan Kardec, a propósito, tece esses comentários a seguir. Esta resposta e aquela revi são características do estado em que ele se encontra. Apesar do rápido desprendimento do seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Tendo deixado o corpo apenas há 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrenas com as que pode ter atualmente. Foi uma semana depois de desencarnado que ele foi chamado à mesa mediúnica. Estás contente com o emprego que fizeste de vossa existência terrena? Perguntou ele. Aí o espírito respondeu, sim, eu cumpri mais ou menos. Só o objetivo que me havia proposto, o objetivo que me propôs. Servir à humanidade, eis porque hoje sou feliz. Quando vos propusestes esse objetivo? Quando vim para a Terra. Allan Kardec elucida, uma vez que se propôs um objetivo, quando veio para a Terra, é que tinha feito um progresso anterior, e sua alma não nascera ao mesmo tempo que o corpo. Então, quando o espírito faz um projeto, elabora um projeto, para vir executar aqui, quando reencarnar, é porque ele se preparou. Houve um preparo anterior.
e um preparo natural, como o despertar da inteligência, não é? E aí por diante. Agora veja uma coisa interessante. Ele se reconhece espírito, mas suas teses não têm nada a ver com espírito. Então, se ele projetou vir aqui para lançar as teses que lançou, como Darwin, Laplace e tantos outros, eles, quando chegaram aqui, lançaram essas teses, alijando delas o espírito. Não fazem menção ao espírito. No entanto, ele planejou no mundo espiritual vir aqui. Não parece uma contradição? Não parece um disparate? Se ele elaborou essa tese no mundo espiritual e reencarnou, essa tese não tem a validade que deveria ter, porque nela não se incluiu o espírito. E não se pode falar em evolução sem o espírito. Você repara uma coisa interessante, no Livro dos Espíritos, a tese de Darwin é de 1859, não é isso? O Livro dos Espíritos é de 1857, 2 anos antes de Darwin lançar a teoria dele, certo? E aí vocês veem no Livro dos Espíritos uma coisa interessante, a justiça da reencarnação. Isso mostra o seguinte, que quem deveria ser gênio da humanidade era Kardec. Porque toda a evolução se baseia na reencarnação e não naquelas teses mirabolantes de Darwin. A reencarnação, sim, que é o veículo da evolução. Nós vamos reencarnando e a proporção que reencarnamos, vamos aprimorando o nosso corpo físico em função do crescimento, do conhecimento e do desabrochar constante da inteligência. Está vendo? Aí vem Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eu já falei aqui outras vezes, mas está dentro do assunto, fala que nos interstícios das reencarnações, nos intervalos, os espíritos operavam pelo espírito do reencarnante. Para quê? Para aprimorar o corpo físico. Ora, isso é um absurdo. Isso é uma maluquice. Uma vez que o corpo físico não é independente do espírito, como Emmanuel pensa, mas é projeção do próprio espírito através do perispírito. Corpo, perispírito e espírito são, na verdade, a mesma coisa, obedecendo aos estádios em que eles se encontram. Corpo físico para o mundo físico, corpo perispirítico para o mundo que nós chamamos espiritual. E qual é o mundo do espírito? É o mundo das ideias, é o mundo imponderável, é o mundo da luz, que isso aí é maluquice. É um mundo que a gente não conheceu. E tão cedo não vamos conhecer. Então o corpo físico é uma projeção natural do espírito. E não, como pensa Emmanuel, um ser independente do espírito. Não é. Aí é que está o grande nó górdio da questão. Embora se pense, Kardec até tratou desse assunto, que pode haver vida, mas até um determinado tempo o ser ali evolui no útero materno, mas ele vai nascer morto. Por que isso? Por que ele chega a evoluir dentro do útero materno? Porque o espírito daquela que iria ser mãe, não foi, preside o processo. Ele tem essa força de presidir todo o processo, mas não há vida. Ou pode haver vida, mas não há existência. Aí é que está. Então, às vezes a pessoa fala para embaraçar a gente, pelo contrário, isso até ilustra
e dá ao Espírito uma força que nós ainda não concebemos, não entendemos. A força do Espírito é imensurável, é a força do universo, mas nós não sabemos como usar. E a maioria esmagadora não sabe nem que possui essa força. Se não sabe que possui, como usar? Às vezes, em determinadas circunstâncias, essa força vem, chamam de fé. Mas não é a fé de que os religiosos entendem, mas é a fé que é a própria força do ser. E ele aí pode superar todas as situações. Ele pode suplantar o sofrimento, a dor, o desespero. Não é pela fé, é pela força que ele tem e pela experiência que o tempo lhe deu, enfrentando através das idades, através das reencarnações sucessivas, a dor, o desespero, a angústia, a solidão. O que nós hoje sofremos, já sofremos antes. Nós somos PhD em dor e sofrimento. Nós tiramos de letra, como se diz. Isso é que é a grande realidade. Então, quando nós superamos a dor, não é porque nós somos diferentes dos outros, é que fizemos com que a força espiritual se manifeste e não exatamente anule a dor, mas absorva-a, para que ela não se perca, porque ela é tão necessária ao espírito quanto o ar que nós respiramos. Porque a dor é um instrumento maior de crescimento da alma, crescimento dentro do plano órgano genético a que ela está ainda submetida. Então a dor tem esse objetivo. E no final de tudo, aí é uma tese que pode estar redondamente errada, mas no final de tudo, o espírito tem que ser todos os resultados, tudo que ele viveu durante a sua trajetória, através dos milhões de anos, porque senão, todo esse tempo foi em vão. Ninguém vive e deixa algo no passado. Tudo serve para fazer parte da nossa existência espiritual. É daí que nós chamamos de experiência, vivência. Então, tudo que nós sofremos termina fazendo parte de nós mesmos. Seja lá o que for, o sofrimento, a dor, a alegria, o prazer. E tem uma coisa, ninguém nada conquista, porque o espírito não está aqui para conquistar. Onde ele vai conquistar a sabedoria? Entre os homens? Porque ele é a sabedoria. Onde ele vai conquistar a inteligência? Ele é a inteligência. Onde ele vai conquistar a virtude? Ele é a virtude. E já dizia isso Parmênides, o grande desconhecido pensador Parmênides, antes de Tales de Mileto. Ele dizia: o espírito é o resultado de todas as nossas vivências passadas e futuras. Então, tudo que nós vivermos aqui, mesmo que pensemos que seja inútil, que seja em vão, é patrimônio nosso. E cada um aqui tem o seu patrimônio, tem as suas vivências. E aí se estabelece aquilo que os espíritos disseram a Kardec: tendemos para a unidade. Realmente, seremos iguais. Se estabelecerá a unidade entre a desigualdade. Se todos somos desiguais, somos iguais.
Não somos? Então, sim, existe a igualdade, antes de mais nada, na desigualdade. É isso que o espírito, nossa trajetória é essa. É a absorção de tudo que vivemos. Portanto, minha gente, quando vocês estiverem vivendo a dor e o sofrimento, viva-os com intensidade. Porque quanto mais intenso nós vivermos, ou intensamente vivermos a dor e o sofrimento, mais no futuro seremos felizes. É o nonsense? É o contrassenso? Não é não. Nada disso. Agora, vivam sem intensidade a alegria. E viva com certo menosprezo a felicidade. Porque a alegria e a felicidade faz parte deste mundo. A dor e o sofrimento são patrimônios do espírito. É o que eu penso. Se vocês não pensam assim, um dia vocês vão pensar. Podem ter certeza. Sem presunção lhes digo. Porque eu, espírito, agora que eu estou valorizando tudo que eu sofri, tudo que me fez chorar, tudo. As alegrias eu esqueci. Repare como a gente esquece facilmente os momentos alegres, mas como são intensos e duradouros na lembrança a dor e o sofrimento. Tem uma razão de ser. E eu encontrei a razão de ser constatando isso. Olha, vocês não sabem como a gente cresce, como a gente se enobrece, e quanto eu agradeço às pessoas que me fizeram sofrer. Hoje eu vivo por elas, não por altruísmo, mas por egoísmo. E muita paz. Vamos concluir nosso trabalho de hoje, agradecendo aos espíritos por tudo quanto recebemos nesta noite. Gravemos sempre em nossa memória o que aqui se diz. Isso não é presunção, porque aqui é um templo, é um lugar abençoado, e os espíritos que aqui vêm e por meu intermédio falam, são seres experimentados, vividos, não são piegas, não falam nem mais nem menos daquilo que precisamos, nada exigem da gente, porque a nossa conduta é fruto da nossa consciência, da nossa experiência, do nosso modus vivendi. Nós devemos aprender muito com os nossos dissabores, nossos reveses, mas não aprendemos. Por isso que os reveses e dissabores se repetem. Prestem bem atenção no que acontece conosco no dia a dia. Por que que os dissabores e reveses se repetem? Será que é para a gente gravar? Será que para a gente não cometer erros que provoquem os reveses e os dissabores? Então vamos tentar errar menos. Não é fácil, a fim de que não soframos por força da nossa ignorância, dos nossos impulsos,
daquilo que nós chamamos de necessidades. Elevemos nossos pensamentos, vibremos por esta casa, pelos que aqui trabalham e pelos que aqui vêm. Procuremos, na medida do possível, dar exemplos. Não é fácil, mas procuremos dar exemplos, não apenas aos nossos familiares, mas a toda a gente, seja lá quem for, mas sem afetação, sem dissimulação, e reconheçamos os erros, mas com lealdade, franqueza. Pouco importa se as pessoas não fazem isso, nós devemos fazer. Por final, vibremos pelos que estão nos hospitais, pelos nossos governantes, que eles se conscientizem da realidade brasileira, que suas leis atinjam não apenas as classes privilegiadas, mas aquele homem lá do Nordeste, aquele homem sofrido, castigado pelas intempéries morais e físicas, aquele homem que chegou à idade que chegou por força da sua determinação, da sua coragem, da sua desenvoltura diante da terra calcinada, da vegetação rasteira, da falta de frutos, da falta de comida. Vibremos para que os governantes prestem atenção a este homem. Alguém já retratou em telas que ficaram famosas. Não se preocuparam com o modelo. E pouco importa o modelo. E que a nossa doutrina seja respeitada, especialmente por aqueles que se dizem espíritas, que dela estão se distanciando. Por isso que disse alguém: o espiritismo será o que os homens fizerem dele. Mas ainda assim, por mais que o espiritismo esteja envolvido nas malhas dos interesses materiais que inspiram aqueles que se dizem espíritas, embora isso aconteça, a doutrina jamais fenecerá, porque ela é